Essa noite, convido a você e você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Esse livro escrito por Lucas, o segundo livro de Lucas, a Teófilo, seu amigo, aquele que financiava essas escritas. E Lucas no capítulo 1, no verso 8, ele tem algo muito importante a nos dizer hoje. Porque dentro desse relato, falando sobre a ascensão de Jesus, há uma promessa de Cristo. E quando eu disse que usaria o que o pastor Itaniel disse, aqui já vai o primeiro uso. Porque há um propósito nessa mensagem, há um propósito nesse versículo. E ele só acontecerá na sua vida se você se colocar diante de Deus para ser usado nesse propósito divino. É você orando e clamando para que Deus te use como testemunha que Ele te usará. E o verso 8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, a Samaria e aos confins da terra. A quem Jesus disse, todos esses discípulos que estavam ali presentes, já se foram. Ou seja, as testemunhas que Cristo quer continuar usando a seu favor, sou eu e você. Nós devemos continuar o que Jesus disse. E a palavra testemunha, ela vem do grego, se você não sabe, mártires. Ou seja, testemunhar de Jesus, nós temos a visão que é dizer daquilo que nós vimos, que nós ouvimos, estar a favor da verdade, assim agem as testemunhas. Mas testemunha vem da raiz de mártir. Ou seja, você tem que testemunhar da verdade, ainda que a sua vida seja colocada em risco. Jesus está nos chamando para ser suas testemunhas e dizendo assim: ainda que a sua vida seja colocada em risco, você deve testemunhar de mim. Mas para isso, eu preciso encher você com o poder do Espírito Santo. Amém? Eu só conseguirei ser uma testemunha legítima e fiel de Cristo se eu permitir que o Espírito Santo me use, clamar por Ele. E a pergunta primeira que eu faço a você é: você, olhando para o seu coração, consegue enxergar sendo uma testemunha a qualquer preço desse Evangelho? Está disposto ao martírio por Cristo Jesus? Em Atos capítulo 7, o primeiro a entregar a sua vida é Estevão. E Paulo no capítulo 22 de Atos, ele vai dizer assim: Senhor Deus, a tua testemunha Estevão colocou as vestes sobre meus pés, e eu concordava com isso. Paulo está dizendo em sua defesa: olha, eu estava ali, eu estava realmente em favor do outro lado, mas agora eu vejo a sua testemunha colocando as suas vestes aos meus pés. Mas Paulo agora está transformado pelo poder do Espírito. Porque Deus olha para Paulo e diz: esse será vaso precioso nas minhas mãos. Batize Paulo para que ele inicie o seu ministério. Sabe, eu não sei por que você decidiu na sua vida seguir a Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer essa noite: se você tomou essa decisão de seguir a Jesus, uma coisa está envolvida: você deve ser testemunha desse Jesus. Isso está junto. Isso não é uma escolha. É assim que funciona. Você tem que testemunhar desse Cristo. Você tem que falar dele. Você tem que falar dessa verdade às pessoas. Porque muitas pessoas, e talvez o seu vizinho que mora ali do lado da sua casa, só ouvirá desse Jesus se você for até ele. A oportunidade que ele tem de ouvir de Cristo é através de você. E você não deve ignorar isso. Porque o Evangelho deve ser pregado. Você tem que testemunhar disso. Você tem que levar pessoas até Cristo. Sabe, querido amigo, muitos ainda têm a visão de que
A igreja, ela fala sobre batismo, sobre crescimento, sobre ganhar almas, porque assim ela decide, porque é bonito para o programa. Não é, essa é a função da igreja. A igreja foi instituída para tirar almas do pecado. E aí eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida enquanto pessoas são entregues aos cuidados do inimigo de Deus? O que eu tenho feito como testemunha, porque se eu estou seguindo a Cristo, eu estou entendendo que você é um cristão. Mas se você está dizendo que é um cristão adventista do sétimo dia, um cristão católico, um cristão presbiteriano, qualquer tipo de cristão, você está dizendo assim, eu sigo a Jesus e eu devo ser uma testemunha dele. Só que isso envolve uma coisa, levar almas a Cristo. Trazer almas dentro da igreja, não para que infle a igreja, mas porque você tem que tirá-las do pecado e apresentar uma luz, uma salvação. É para isso que eu e você somos chamados, não tem como fugir disso. Não tem como as igrejas se preocuparem com o crescimento, com grandes templos, com conforto, com a tecnologia. Estamos na era da igreja virtual. Há um grande rebanho a ser pregado pelas redes sociais, pela internet, devemos aproveitar, mas Jesus mede o crescimento da igreja diferente, Ele está medindo o crescimento da igreja não no porte do seu templo, mas pela quantidade de pessoas que têm sido alcançadas, as almas que têm sido trazidas à luz, saindo da escuridão. E o instrumento para que isso chegue nas pessoas se chama você. Não devemos ignorar isso. O Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre cada pessoa que o clamar e pedir. Mas há um propósito envolvido. Você não recebe o Espírito para exercer os seus dons do Espírito a seu favor. Os dons do Espírito têm que estar com o mesmo propósito que aquilo que Deus quer. Se você recebeu dons, esses dons não devem ser ignorados, mas devem ser colocados a serviço de testemunhar de Jesus. E é por isso que quando a gente diz que levar pessoas a Cristo, para alguns é tão difícil, eu quero te dizer essa noite que há várias maneiras de você testemunhar. Uma coisa é muito clara na Bíblia. Jesus morreu apenas para resolver um problema, o pecado. Quando o anjo anuncia a Maria que ela teria um filho, e ele diz, olha, você colocará o nome dele de Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. A função de Cristo, ele morreu para salvar pecadores. E agora ele reúne 12 homens para iniciar esse ministério, para iniciar esse trabalho de testemunhar dele a qualquer preço. E hoje, eu e você somos os sucessores desses discípulos, porque, desculpe o termo que eu vou usar, maldita é a igreja que só tem membros. Uma igreja saudável, ela não tem membros, ela tem discípulos. Ser membro, ter o nome no hall da igreja, desculpe, mas isso não significa nada se você não for um discípulo, se você não for uma testemunha de Jesus Cristo. É para isso que eu e você somos chamados. Está iniciando a semana, de que maneira eu testemunharei? E a primeira maneira é, você pode testemunhar com os seus pés. Deus pergunta a Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós, Isaías? E a resposta dele é, envia-me a mim. Algumas pessoas são escolhidas para irem. Nós devemos ir em frente, nós devemos buscar testemunhar, os nossos pés têm que se apressar, e aí você vai encontrar um versículo lindo na Bíblia que diz assim, formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho, tem beleza nisso da parte de Deus, Ele olha e Ele se alegra, quão maravilhosos são os pés da Igreja Central de Maringá que anuncia o Evangelho, isso alegra o coração de Deus. Nessa semana, coloque os seus pés em movimento. Mas Jesus, ele foi muito claro aos discípulos. Porque em Mateus 10 ele vai dizer, eu estou enviando vocês como ovelhas para um covil de lobos. E eu não sei por onde você tem andado.
e por onde você vai ser desafiado a testemunhar. Talvez seja no seu ambiente de trabalho testemunhar da sua fidelidade como obediência a esse Deus, talvez na sua faculdade ou para a sua família. Eu não sei para onde você é chamado a testemunhar. E às vezes você se sente até sozinho ou dentro de um covil de lobos, mas se mantenha ovelha, se mantenha firme. Porque o testemunho que nós temos que dar, ele não deve ficar parado. Porque quando Jesus diz assim, vocês receberão poder, mais uma vez a palavra no grego significa dinamis, é a palavra no grego. É dinâmico, é dínamo, é dinamite, todas derivam desse poder. Jesus está dizendo, o evangelho ele tem que ser dinâmico, você tem que estar em movimento, você tem que estar indo, pregando, dizendo, e aí com esse poder emprestado do Espírito Santo, você vai arrebentar as portas do inferno. Nós não nos devemos nos acanhar diante do evangelho. Muitas pessoas não falam de Jesus com o discurso de ser por respeito. Não, eu não posso ficar incomodando ele toda hora, falando do evangelho. Calma. Mas eu o respeito, eu tenho muita amizade. Talvez eu falar da igreja para ele, do evangelho, vai causar algum desgaste de amizade. Querido, você é chamado para falar de Jesus. Porque enquanto alguns estão pregando com os pés, se você não sabe, dos 7,6 bilhões de habitantes desse planeta, apenas 2,3 bilhões são cristãos. Existem 5 bilhões e 500 milhões de oportunidades para você pregar o evangelho. E a cada dia nascem mais e morrem pessoas nesse mundo e nascem outras. E esse evangelho tem que estar em movimento. De que maneira nós alcançamos essas pessoas? Seria lindo num domingo à noite não ter ninguém na igreja. Por quê? Porque todos estão pregando o evangelho. Não tenho tempo para ficar sentado ouvindo. Por quê? Porque eu quero pregar. É claro, tem que ouvir, se alimentar. O Espírito Santo, ele precisa estar naqueles que estão dispostos, mas que estão em comunhão. E como o pastor disse, aqueles que estão orando e clamando a Deus serão atendidos dentro da vontade de Deus, dentro do propósito que Deus já havia colocado. Eu preciso estar inserido nisso. Querer ser cristão e não estar envolvido com missão, com evangelismo, não é compatível, não tem nada a ver. Nós temos que começar a pensar que Jesus está voltando e que o evangelho tem que ser pregado. Eu não posso mais fazer de conta que Jesus não vai voltar, porque amanhã é segunda-feira, eu sei, você tem boletos a pagar, uma empresa para você cuidar, você tem estudos a fazer. Mas e para o reino, e para o evangelho, estamos no projeto 70 anos de Igreja Central de Maringá. O quão é relevante essa igreja nesse local onde ela está? O quão relevante é para os vizinhos dessa igreja, para os prédios, para as empresas aqui? O quão relevantes são os membros dessa igreja? Por isso que eu disse, discípulos são relevantes, não membros. O evangelho tem que ser levado, e com os pés. E aqueles que não conseguem pregar, fique tranquilo, porque você pode testemunhar desse Jesus através da sua oração. Um exército de igreja, de pessoas, de discípulos ajoelhados, como um muro de blindagem para aqueles que com os pés estão indo pregar o evangelho. Se eu não consigo ir, eu posso estar de joelhos, eu posso orar, eu posso clamar a Deus. E eu quero ler Efésios 6, de 18 e 19, que Paulo diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Orando a todo tempo, com louvor e súplica.
orando para que Deus abençoe aqueles que estão no caminho, orando para que Deus coloque o desejo no meu coração de também estar no mesmo caminho. E me desculpe se essa mensagem não faz o seu coração arder e não te causa um desejo de pregar o Evangelho. Ore mais, peça a Deus esse desejo. Se envolva mais com a missão. E quando eu disse 70 anos de Igreja Central, Projeto 70, é o desejo da igreja que tivesse pelo menos 70 lares abertos, 70 pequenos grupos, 70 duplas missionárias, 70 pessoas sendo entregues ao batismo. Para que números? Não é porque o pastor quer números, nem o obreiro evangelista da igreja. É porque o Evangelho nos desafia a pregá-lo. E alguns se esquecem disso. E como eu disse, o crescimento da igreja não é pelo tamanho do templo, não é pela quantidade de batismos, mas é de quantas pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Evangelho que está nas tuas mãos. Você está aqui compartilhando, abrindo a palavra, e por que não levar isso adiante? Então, se você não consegue ir, ore. Mas nós aprendemos a orar apenas na necessidade. Nós queremos cura, nós queremos sair do Covid, nós queremos um novo trabalho, nós queremos ajuda na faculdade, nós pedimos e viramos uns cristãos chorões que só sabem pedir a esse Deus. Está tudo certo pedir, a Bíblia diz, olha, peça, crendo e recebereis, está tudo certo pedir. Mas é difícil alguém clamar a Deus pedindo almas, pedindo pessoas. Senhor Deus, me capacite para o trabalho, faça de mim um instrutor bíblico. Olha, esse é o ano que você pode desafiar, é o seu marido que ainda não recebeu o Evangelho, é o seu vizinho, é o seu filho que está distante de casa, saiu do caminho. Quem você pode pedir a Deus esse ano? O projeto Cada Um Salvando Um. E quando eu penso em um, parece ser muito pouco. Uma pessoa, será que eu, Marcos, não consigo achar uma pessoa que precisa de ouvir do Evangelho e falar do Evangelho para ela? Uma pessoa? Olha, os discípulos alcançaram muito. E já quando foram cheios do poder em Atos 2, agregaram-se naquele dia 3.000 pessoas. 3.000. Porque estavam cheios do Espírito. Porque oravam, compartilhavam, ceiavam juntos. Atos 2, a igreja de Atos 2 é linda. Mas se eu não consigo ir, se eu não consigo orar, eu quero te perguntar, pelo que você tem orado? O que te move, o que está no seu coração, qual é a sua paixão, pelo que você realmente tem desejo na vida. São só bens materiais ou bens para esse mundo? E a eternidade, onde está dentro da sua vida, dos seus projetos? Qual a preocupação que eu tenho, eu, Marcos, realmente com a vida, com Deus, com a salvação de pessoas, como instrumento do Evangelho? Porque se eu e você fomos escolhidos para isso, você tem que entender que Deus poderia colocar os anjos para pregar o Evangelho. Poderia Ele mesmo, Deus, converter as pessoas. Mas Ele diz, não, vocês vão, ide, pregai a toda criatura. Essa função e essa missão é minha e tua. Não podemos ignorar isso. O que você tem feito realmente com a tua vida espiritual? Mas se eu não consigo orar, eu posso falar de Jesus. E quando eu digo falar de Jesus, quarta-feira retrasada, eu aguardava um jovem para estudar a Bíblia com ele. E esse jovem, eu perguntei, de que maneira você chegou aqui? Como você nos encontrou? Por que você solicitou um estudo bíblico? Ele me disse que trabalha na Riachuelo. E uma jovem da igreja, ele me disse uma jovem advogada,
E se você, jovem advogada, falou de alguém, falou de Jesus na Riachuelo, esse jovem veio até aqui. E ele disse, olha, ela experimentando as roupas, eu atendi, e ela disse assim, olha, Jesus te ama, você acredita em Jesus? Ele disse, acredito em Jesus. E ela conversou um pouco e falou, você não quer aprender mais desse Jesus? E ele chegou aqui. Então, no seu bom dia, acrescente. Bom dia, Samuel. Jesus te ama muito. Sabia que é um Deus preocupado com o seu dia? É simples. E talvez isso desperte diálogos que você nem esperava. Ore para que Deus te dê essa coragem. Os dons do Espírito, fique tranquilo, eles são dados conforme o Espírito dá e conforme lhe apraz. Não tem como exigir que toda a igreja sejam instrutores bíblicos, que toda a igreja cante, que toda a igreja pregue. O Espírito Santo distribuirá isso. Mas você pode pedir para que Deus coloque esse desejo no seu coração de falar de Jesus, falar mais às pessoas. Em Atos 8 diz que Filipe falava às pessoas e o texto diz que ele trazia alegria àquela cidade. 65% de Maringá são católicos. 25% evangélicos. Os outros 10%, outros tipos de crenças e pessoas que não têm crença definida. Esses são os números de Maringá. A grande Maringá. Laguari, Marialva, Madaguaçu. Será que você não encontra pessoas constantemente que não ouviram desse Jesus ainda? E faça um exercício, se você enumerar agora pessoas, quantas você acha que você consegue escolher e orar por ela? E começar a orar e pedir a Deus, olha, Senhor Deus, me dê uma casualidade. Prepare um momento para que eu fale de Jesus a essa pessoa que eu gostaria muito. E como o pastor disse, enquanto Deus está trabalhando, a sua oração, ela entra nesse processo e Deus vai preparando essas pessoas e o momento certo para que você fale de Jesus para ela, mas se coloque nessa situação de buscar falar de Jesus às pessoas. Quando eu penso nessas maneiras de testemunhar de Jesus, o andar, o orar, o falar, você pode testemunhar de Jesus sem ao menos dizer uma palavra. De que maneira? Com a tua vida. Porque 1 João 4,6, 2,6 vai dizer assim, se você permanece em Deus, você deve viver como Jesus viveu. A sua vida falará, a sua atitude falará de Jesus. As suas palavras, quando a pessoa passa por perto de você e ouve, são diferentes. A sua maneira de amar as pessoas, de se dedicar. O missionário David Livingstone, que começou a pregar na África, também fez muitas descobertas ali naquele continente, também na geologia. Ele gostava, um descobridor. Mas ele, em uma das aldeias que ele foi, ele se propôs apenas cuidar das pessoas e amá-las. E quando David Livingstone adoeceu, conta a história, que um outro missionário, quando chegou nessa aldeia, ele abriu a palavra e começou a falar de Jesus. E sabe qual foi a reação das pessoas? Essa pessoa que você está falando já passou por aqui. Porque ao ouvir de Jesus, eles se lembraram de David Livingstone. Porque foi um homem que amou e cuidou das pessoas e se entregou a falar, um grande missionário. Billy Graham conta que ele jamais na sua mente poderia imaginar que um dia estádios lotados estariam ali presentes para ouvi-lo falar de Jesus. Alguém que se propôs a falar de Jesus e agora Billy Graham só pregava em estádios, ginásios e grandes eventos. O Espírito tem muito poder.
E para testemunhar desse Cristo, nós devemos orar e clamar por poder do Espírito Santo cada vez mais. Quanto mais próximo do fim, mais precisaremos do Espírito Santo agindo em nossos corações. Mais precisaremos de um Deus que nos capacite para cumprir a missão, porque a missão de salvar é de Deus e Ele já a fez. Mas anunciar a salvação é minha e é sua missão. É seu papel e meu papel. Seja desafiado a levar alguém a Jesus esse ano. Seja desafiado a escrever algum nome e orar por esse nome incansavelmente. Peça essa alma para Deus. Porque se 12 homens chegaram hoje a 2 bilhões de pessoas cristãs, imagine uma igreja como a igreja central de 1.000 pessoas ajoelhadas, clamando e pedindo e dispostas a ir pregar o Evangelho. Com os pés, orando, falando, com a vida testemunhando. Mas se você não consegue fazer nada disso, continue orando para Deus e peça. Porque alguns podem testemunhar com as suas mãos e com as suas finanças. Podem investir em projetos, como a Missão Caleb que tivemos agora há pouco tempo. Muitos da igreja doaram parede, banheiro, piso, tinta, não é, Samuel? Uma reforma linda numa casinha simples e humilde, porque pessoas têm a parte financeira. Olha, eu posso custear, eu posso enviar discípulos, eu posso enviar pessoas, eu posso ajudar e contribuir, eu posso erguer igrejas. Então Deus vai usando cada um dentro da sua necessidade e dentro daquilo que você tem na sua limitação de pregar o Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando o Espírito Santo tomar conta da sua vida, Deus fará grandes obras através da sua vida. O que falta muitas vezes para nós é essa disposição de estar envolvidos com a missão. Faça diferença esse ano. Se até aqui você levou uma vida um pouco tranquila em relação a isso, querido, eu quero te dizer, a música que cantamos no início diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Mas para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse, você precisa falar, abrir a sua boca e anunciar o reino de Deus. Que Deus te use poderosamente nisso. Que Deus te dê a coragem, que Deus te dê realmente o fogo, a paixão pelo Evangelho, que você seja realmente um canal de pregação. Que Deus te use. Posso orar nesse momento? Você que está em casa pode fechar o seu olho. Eu convido a você a se colocar de pé, para que a gente dirija uma prece a Deus. Querido Deus, que nos céus habita, Criador, mantenedor, o Deus que nos formou e que nos conhece, aqui estão, Senhor Deus, filhos, obras das Tuas mãos, na Tua presença. Senhor, cada pessoa que ouvir essa mensagem, que ele também possa ser um canal, Senhor Deus, de pregação. Que ele possa, Senhor Deus, com os seus pés levar o Evangelho. Quão lindos pés são esses pés que levam o Evangelho. Que através dos seus joelhos, da oração, Senhor Deus, possa criar uma barreira, Senhor Deus, no inimigo. Que o inimigo não ganhe campo, Senhor Deus. Que essas pessoas que estão pregando possam cada vez mais avançar. Nos dê joelhos firmes no chão. Nos dê, Senhor Deus, uma igreja que ora. Nos empreste o poder do Espírito Santo. Nos ensine, Senhor Deus, a falar. A dizer palavras, Senhor Deus, sobre o Teu amor. A dizer palavras de esperança às pessoas que necessitam de esperança. Também, Senhor Deus, com a nossa vida. Ensina-nos a pregar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com a maneira de amar e tratar o semelhante. Senhor Deus, com respeito, com carinho pelos nossos
amigos, pelos nossos familiares e por todas as pessoas que entraram em contato conosco, Senhor Deus, que percebam Jesus em nossa vida. E Senhor Deus, também abençoe aqueles que têm recursos, Senhor Deus. Que eles possam ser pessoas que financiem esse evangelho, para que ele possa seguir em frente cada vez mais, Senhor Deus. Nos dê uma ótima semana. Faça dessa igreja uma igreja de discípulos, Senhor Deus. Que nós tenhamos os nomes num hall mais de discípulos, de pregadores, de evangelizadores, de anunciadores do evangelho. Nos dê uma ótima semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém.